Exercício poderoso que ajuda vítimas de narcisistas a se sentirem em segurança. Se você convive ou já conviveu com uma pessoa narcisista, provavelmente percebeu uma coisa difícil de explicar. Mesmo quando aparentemente está tudo sob calmaria, seu corpo não relaxa. Você pode estar em silêncio, pode estar sozinho, pode até estar em um ambiente de segurança, mas por dentro existe uma tensão, um alerta, uma sensação constante de que algo pode acontecer. Isso não tem nada a ver com a fraqueza. O que acontece é que o seu sistema nervoso está funcionando como se o perigo ainda estivesse presente. E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar um exercício simples, mas muito poderoso, que ajuda vítimas de narcisistas a começarem a reconstruir a sensação de segurança no próprio corpo. Porque entender o abuso é importante, mas ensinar o corpo a se sentir em segurança é o que realmente vai mudar tudo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e por aqui eu produzo conteúdos informativos que ajudam vítimas de relacionamentos abusivos a superarem os efeitos do trauma no corpo e na mente. Quando alguém vive num trauma, por qualquer motivo que seja, o sistema nervoso ele é reconfigurado para o perigo. Se você cresceu num ambiente onde não era seguro existir do seu jeito, onde não era seguro sentir o que você sentia, onde não era seguro ser quem você era, explorar, ter sua própria perspectiva, cometer erros ou até mesmo ser feliz, então o seu sistema nervoso aqui aprendeu que a vida é perigosa. Ele aprendeu que tudo é perigoso e começa a funcionar num estado de alerta constante. Muitas pessoas que desenvolveram o transtorno de estresse pós-traumático complexo têm um sistema nervoso extremamente hipervigilante. Se alguém pudesse enxergar o que acontece dentro da mente dessas pessoas enquanto eu tento realizar tarefas simples do dia a dia, pareceria algo como uma espécie de ginástica mental, apenas para sair do ponto A e chegar no ponto B. É assim que se sente o corpo de alguém que está tentando lidar com o transtorno de estresse pós-traumático complexo e, ao mesmo tempo, tenta regular o próprio sistema nervoso. Então eu quero explicar algo que é muito importante. O trauma reprograma o sistema nervoso para priorizar a sobrevivência, fazendo com que ele passe a enxergar a ameaça mesmo onde não está. E além disso, o nosso sistema nervoso já tem uma tendência natural a priorizar o negativo. É como se isso consolidasse ainda mais a ideia de que há perigo em todos os lugares. E na infância isso tem uma função. Naquela fase não havia maturidade emocional suficiente para processar o que estava acontecendo. Então o sistema nervoso entrou numa ação e ajudou. E ativou mecanismos de sobrevivência, desenvolveu estratégias de enfrentamento. A hipervigilância, por exemplo, muitas vezes vai surgir daí, assim como a necessidade de estar atento ao que os outros pensam, sentem ou precisam. Em muitos casos também é assim que se desenvolve uma grande capacidade empática, porque pensa que era preciso sobreviver, era necessário perceber mudanças sutis no ambiente, antecipar reações, ler expressões, prever emoções, isso era uma questão de proteção. E o seu sistema nervoso fez tudo isso para poder ajudar você quando era criança. O problema é que com o tempo isso passa. A pessoa cresce, as roupas ficam pequenas, a vida muda, mas o sistema nervoso continua trabalhando exatamente do mesmo jeito, a menos que seja atualizado. Então surge um adulto vivendo com o mesmo sistema nervoso que foi moldado na infância, e quando nós falamos em reprogramar o corpo para que se sentir em segurança, nós estamos falando de um momento posterior, depois que a pessoa já saiu do relacionamento tóxico, de ambientes familiares abusivos, de contextos profissionais nocivos ou de qualquer situação que estivesse causando um dano emocional. Cognitivamente, de forma lógica, a realidade agora é outra, o perigo já não está mais ali, mas o sistema nervoso continua agindo como se estivesse, e esse é o ponto central. Então o sistema nervoso pode assumir o controle da sua vida. Mesmo que você acredite que está no comando, existe um limite muito claro, você só consegue fazer aquilo que o seu sistema nervoso considera seguro para você. Se você tentar ultrapassar isso, você vai perceber que o corpo vai reagir, vai surgir um desconforto intenso, uma ansiedade, fobia, sintomas físicos, bloqueios. Isso acontece porque o seu sistema nervoso está trabalhando em uma página diferente da sua mente consciente. Por isso, a cura vai envolver alinhar essas duas partes. Envolve unir o seu eu consciente, aquele que quer viver a própria vida, que quer ser quem realmente é, com o seu sistema nervoso, com o inconsciente, com o subconsciente. E é esse alinhamento que permite avançar, porque palavras e sentimentos pertencem a dimensões diferentes, e é justamente por isso que o trabalho precisa envolver o corpo. A mente e o corpo estão profundamente interligados, caminham juntos, mas não é possível atravessar uma emoção usando apenas as palavras, e nós não conseguimos elaborar um sentimento só com lógica. É preciso envolver as emoções, é preciso trazer o corpo para esse processo.
Para poder entender como que o sistema nervoso funciona, pense na seguinte situação. Imagine que alguém faz o mesmo trajeto até o trabalho todos os dias por 3 anos, a mesma rota, sem incidentes, centenas, talvez milhares de vezes. Então, em um único dia acontece um acidente naquela estrada e a partir desse momento, quando essa pessoa passar por ali novamente, o que vai acontecer e vir na mente dela? O cérebro vai para o lado negativo, porque ativou o perigo. Agora, some isso ao fato do trauma deixar uma marca no sistema nervoso. Vai imprimir uma mensagem que o mundo não é seguro. E essa combinação cria um sistema nervoso hipervigilante, um sistema que não sabe relaxar, que não sabe desacelerar, que não sabe simplesmente estar. E no nível consciente, a pessoa pode dizer a si mesma: ó, eu estou bem, eu estou segura. Mas o sistema nervoso é quase como se estivesse ali ouvindo um idioma que ele não compreende. Então ele continua liberando a ansiedade, continua liberando adrenalina, continua liberando cortisol, hormônios que vão impactar a saúde, a capacidade de sentir prazer, a habilidade de simplesmente se sentir estável. E isso é o que acontece quando há uma hipervigilância. Agora vem a parte que é mais difícil até de entender. Muitas pessoas vão acreditar que ao sair de um relacionamento tóxico ou mudar circunstâncias externas, o tempo vai resolver todo o resto, que basta organizar a vida, afastar certas pessoas, então tudo vai voltar ao normal, mas isso não acontece automaticamente. Fobias não desaparecem sozinhas, a ansiedade não se dissolve apenas porque um ambiente mudou. Ataques de pânico não cessam simplesmente porque determinadas pessoas já não estão mais presentes. É necessário um trabalho interno. O sistema nervoso precisa ser atualizado. A gente sabe que existem muitos caminhos para isso. No entanto, antes mesmo de chegar à sugestão desses exercícios, é fundamental a gente oferecer ao corpo um recurso. Lembrar que o sistema nervoso está hipervigilante ao perigo, mas esse perigo não está necessariamente no momento presente. Ele pertence ao passado ou é uma antecipação do futuro. No agora, muitas vezes, não há uma ameaça real, mas o sistema nervoso não consegue reconhecer isso sozinho. É por isso que, às vezes, é necessário parar por um momento. Em alguns trabalhos terapêuticos, orienta-se as pessoas a fecharem os olhos se elas se sentirem confortáveis para voltarem a atenção para dentro do corpo. Se fechar os olhos não for confortável, é possível manter o foco suave no ambiente. De uma forma ou de outra, o objetivo é começar a desenvolver a capacidade de perceber que, mesmo dentro de um sistema altamente ativado, pode existir um ponto de estabilidade. Se a simples ideia de estar dentro do corpo já causa medo, então começar com um recurso externo pode ser mais adequado, porque sobrecarregar o sistema nervoso pode levar a uma retraumatização, e quando isso acontece, o próprio sistema nervoso confirma a narrativa do perigo. Tá vendo? Você não pode relaxar, é perigoso demais relaxar. Por isso que o caminho precisa ser gradual e calmo, intencional, e o objetivo é atualizar, fortalecer o sistema nervoso de uma forma progressiva sem forçar. Quando você fecha os olhos, se isso for confortável, ou escolhe algo para manter um foco suave, a proposta é tornar-se uma testemunha interna. Apenas observar o que está presente no corpo, sem julgamentos, e muitas vezes, principalmente para quem nunca fez esse tipo de prática, a primeira coisa que surge é a ativação, aperto no peito, ansiedade, medo, uma vontade quase automática de sair do próprio corpo, e isso é comum no início, por isso não é indicado forçar. Se necessário, comece com um recurso externo. O ponto central é ensinar ao sistema nervoso que nesse momento você está bem. É preciso ensinar isso. As áreas do cérebro que não armazenam o trauma não registram o tempo da forma como a parte racional registra. Para essas áreas, não há um passado claramente delimitado. Se você pensa em algo traumático que aconteceu anos atrás e o corpo reage com sensações intensas, para o sistema nervoso é como se aquilo estivesse acontecendo agora. É por isso que a sensação de insegurança pode ser tão intensa, porque neurologicamente o nosso evento está sendo vivido no presente, mesmo que racionalmente você saiba que não está sendo vivido no presente. Quando você pratica o uso de recursos, é como se ajudasse o corpo a manter um dos pés no passado, reconhecendo o que aconteceu, podendo falar sobre isso aos poucos, processando, e o outro pé no presente. Se essa ancoragem no presente não acontece, se a pessoa fica completamente imersa no passado, o cérebro não consegue processar a experiência. Exames de neuroimagem mostram que durante um flashback emocional, quando uma emoção do passado invade e sobrecarrega o hemisfério esquerdo do cérebro responsável pelas funções mais racionais e linguísticas, ele reduz drasticamente a sua atividade, enquanto isso, o hemisfério direito, mais ligado à emoção, fica extremamente ativado. Agora, um trauma não pode ser processado apenas pelo lado emocional do nosso cérebro. Ambos os lados precisam estar ativos, e é por isso que o trabalho com recursos ele é tão poderoso. No começo pode parecer difícil, algumas pessoas relatam alguma resistência, uma sensação de que o corpo não quer encontrar um lugar seguro, e o próprio trauma pode recriar isso. Porque em certas histórias, especialmente quando houve pais narcisistas ou dependentes químicos, os momentos de relaxamento ou felicidade muitas vezes eram seguidos por algo muito ruim.
Às vezes, no instante em que a criança se sentia em segurança, era exatamente o momento em que algo imprevisível acontecia. Então, o sistema nervoso aprende que seguro é, na verdade, perigoso, e essa associação fica registrada. Por isso, nós começamos procurando no corpo uma área que esteja apenas ok. Não precisa ser uma sensação intensa de segurança, apenas algo neutro. A ativação costuma se concentrar na região do tórax e do abdômen, então, às vezes, focar nos pés pode te ajudar. Nas mãos também. Não importa o quão pequeno seja a parte que você vai focar, quando você encontra um ponto que se sente instabilidade, ainda que minimamente, você está ensinando o sistema nervoso que duas coisas podem coexistir. Houve um trauma, sim, existem memórias difíceis, mas nesse momento há também estabilidade quando surge uma experiência que, sentida, mesmo que seja um micro momento de segurança, começa a se formar um novo caminho neural. Um caminho que diz que é possível estar no corpo, que é possível sentir-se em segurança, é possível permanecer no presente, mas isso precisa ser construído. E o sistema nervoso não fará isso sozinho, ele não muda apenas porque você entendeu o conceito. A mudança vai acontecer através da prática, dos exercícios repetidos, da experiência vivida no corpo. E o primeiro passo de todos aqui é estabelecer uma sensação sentida de segurança, que é praticar isso diariamente. Pode ser perceber um ponto neutro no corpo, pode ser olhar para algo no ambiente, observar a natureza, plantas, ouvir pássaros, permitir-se estar presente diante de algo que transmite tranquilidade. Também pode ser lembrar-se de alguém que ama você, alguém que trata você com respeito. Pode ser uma pessoa real, imaginária, ou até mesmo espiritual. Imaginar sua presença ao seu lado pode ajudar o seu sistema nervoso a experimentar, ainda que brevemente, essa sensação de amparo. 2 minutos por dia já começa a fazer uma grande diferença, e ao repetir isso ao longo do dia você começa a reprogramar o corpo. Assim, o trauma não precisa permanecer mantendo você numa prisão de forma indefinida. Muitas pessoas que vivem esse tipo de dinâmica acabam se sentindo em isolamento, em confusão, até culpadas por perceberem que algo está errado. Mas esse tipo de vivência é mais comum do que parece. E com o suporte certo é possível você atravessar esse processo com mais clareza, proteção e autonomia. Como médico, alguém também já passou por isso, busco oferecer um cuidado atencioso a todos que me procuram para poder se consultar comigo. E as nossas consultas são online, realizadas na plataforma Doctoralia. Você vai ter total sigilo, um ambiente de segurança para discutir os seus sintomas abertamente. E para quem sente que precisa de um espaço individual seguro e objetivo para elaborar essas estratégias, essas experiências, entender as reações do próprio corpo e organizar os pensamentos e tomar decisões com mais consciência, pode acessar o link que está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo ou digitar no seu navegador o endereço que aparece aqui na sua tela. Mas se você não tem condições financeiras de fazer um trabalho individual nesse momento, mas vem de um histórico de abuso emocional mais prolongado, pode conhecer o meu programa em vídeo que se chama Quebrando as Algemas. O programa Quebrando as Algemas é um passo a passo completo voltado para quem está tentando sair do ciclo da culpa, da dúvida, do autoabandono e que precisa de apoio para reconstruir a própria identidade emocional depois de anos se moldando às outras pessoas. É um processo profundo, com base clínica, centrado em 3 eixos principais, que são a consciência, os limites e a autonomia. Você pode acessar todos os detalhes do curso, módulos e depoimentos e formas de inscrição, também logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Por fim, deixa um like aqui no vídeo, um comentário sobre o que você achou desse conteúdo, assim o YouTube entende que esse conteúdo que eu produzo tem relevância e faz com que alcance outras pessoas. Para se aprofundar ainda mais nesse assunto, você pode assistir esse vídeo aqui também. Narcisistas não me afetam mais depois que compreendi isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo aqui no meu canal.